E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre as ilhas de abstinência. Eu vou explicar. Antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer nossos conteúdos. E a ilha de abstinência é o seguinte: a pessoa inicia um processo de recuperação em tratamento de álcool e drogas ou do objeto determinante de vício e fica um período que pode ser de 2 dias, 1 semana, 2 meses, 1 ano e recai. Tem um lapso, uma volta ao uso. Isso, em alguns núcleos, é conhecido como ilha de abstinência. A ilha de abstinência, ela é muito comum. Na verdade, cara, a recaída é muito comum no processo, tá? De recuperação em busca da sobriedade e da abstinência. Infelizmente, é uma dura verdade. Os lapsos também, né? Seria um uso esporádico que de repente não afete tanto a jornada já de sobriedade e abstinência. Uma recaída ela já é um pouco mais profunda, ela pode durar alguns dias e o risco de volta ao uso é muito grande. Mas a ilha de abstinência, ela acaba se fixando, se enraizando na estrutura da pessoa, no seu nível de recuperação. E é muito foda, cara, porque eu tava pensando, né, novamente sobre mim, junto aos estudos que eu tenho feito constantemente, o trabalho que eu tô desenvolvendo, e eu lembrei da minha jornada inicial, eu vou retratar aqui para vocês, mas antes eu vou deixar um parâmetro sobre uma semelhança em algo que eu tenho como uma ilha. Eu tô com 40 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 15, eu sou faixa roxa e, cara, eu já perdi a conta de quantas turmas, por exemplo, que faziam parte ali do meu momento de treino, hoje não são faixa preta. E eu não sei porquê, cara, eu não consigo continuar treinando jiu-jitsu. Sempre acontece alguma coisa que eu preciso parar. E é horrível, porque eu amo. E eu sou bom, inclusive, sabe? E eu tenho uma paixão pela história, pela fundamentação, pela filosofia, a arte em si, enfim, é um catarse que eu tenho aí, que talvez eu morra sem ser faixa preta e tá tudo bem. Mas eu me identifico no aspecto de tentar, de querer e não conseguir, tá? Uma outra relação também, antes de contar a minha experiência na ilha de abstinência, é sobre faculdade. Eu, entre cursos, capacitações, especializações, faculdades, universidades, etc. Cara, eu transitei por praticamente 10 cursos e não terminei nenhum até agora, né? Eu não passei do primeiro semestre em nenhuma faculdade. E eu também perdi a conta de quantas turmas se formaram e eu não. Eu não conseguia fazer, tá? Hoje, em contrapartida, me formei, tô cursando, não vejo a hora de começar a estudar mais. Finalmente aconteceu, sabe? O meu tempo foi outro para isso. Mas a vida muitas vezes não espera, né? O tempo da vida é outro. Enfim, mas esse também é um assunto que a gente pode discutir numa outra conversa. Sobre a ilha da abstinência, aí eu lembro de mim, né? Primeiro assim, eu passei 2 anos tentando e eu não conhecia nada sobre vício. Então eu já também retratei isso em diversos outros lugares. E quando finalmente eu encontrei um grupo de 12 passos das Irmandades Anônimas, eu ingressei e fiquei. Daquele dia até o dia de hoje eu tô sem o uso, tá? E vivendo nessa atmosfera, eu comecei a conhecer muitas realidades, tá?
Eu comecei a viver com universos que eu jamais imaginava que pudesse existir. E poxa vida, cara, existem pessoas que já estão nas Irmandades antes de mim e que não conseguem passar de 2, 3 anos. Porque alguma coisa acontece que elas recaem. E é uma merda, tá? Então a ilha dela é ali de 2, 3 anos e recai. E aí entra depois num ciclo que é horrível, que fica 2, 3, 6 meses e recai. Aí fica um mês, recai. Cara, isso pra pessoa é muito foda. Em contrapartida, o mais legal é que ela continua tentando. Ela não desiste. E isso é muito legal. E aí, muitas coisas aparecem pra mim tentando buscar em mim a resposta de um porquê, de um pra quê, ou como, e o que é, e como faz pra ficar limpo. Eu falo aqui constantemente sobre o vício ser um mistério e a recuperação ser um mistério, e realmente é, tá? E existem várias coisas que podem ser feitas, mas eu vou contar a minha experiência inicial, porque o que eu fiz, talvez hoje eu não conseguisse fazer, tá? Porque eu fiz algo muito brutal, muito brutal. Eu iniciei nos grupos, né, nas Irmandades de 12 Passos e fiquei ainda relutante, resistente, prepotente, arrogante, enfim, racionalizando e intelectualizando diversas coisas, mas ali o meu sofrimento era tão grande que eu consegui fazer parte daquela atmosfera e comecei a encontrar uma nova maneira de viver. E comecei a ficar bem, comecei a ter esperança e a vida melhorou. Em contrapartida, eu não tinha ali, né, um acompanhamento médico-psiquiátrico, não fazia uso de fármacos, não tive um período de desintoxicação clínica, institucional, de internação. Foi na unha, foi na raça, foi na dor, Até porque eu já tinha a dor do uso, então eu entendi que eu tinha que viver a dor da remoção. E assim foi feito, tá? E eu já retratei também em outros lugares, mas assim, eu passei crises de abstinência igual de filme. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tremi no chão, posição fetal, suando frio, enlouquecendo, escutando vozes, vendo vultos, sabe? Um diagnóstico completo de transtorno. Ai, ai. E não só isso, né? Foi um período longo, foram 6 meses de sofrimento. O meu primeiro ano foi muito difícil, mas muito difícil. E na real, eu precisei me esforçar muito. O meu único esforço era em não usar e tentar fazer tudo até que passasse. Porque a grande real é essa: a fissura, a vontade de usar, ela passa, mano. Ela passa, tem que continuar insistindo, tem que persistir, resistir, porque ela passa. Passou também o barulho, viu como o barulho passa? É isso, pega aí o exemplo da vida, o barulho passa, é só esperar que ele passa. Vocês escutaram? Era um caminhão barulhento. Então, tudo isso eu tô dizendo pelo seguinte: cara, vocês que estão me procurando, que são cônjuges, vocês que estão me procurando e que estão vivendo uma ilha de abstinência, eu não vou dizer das pessoas que trabalham comigo, porque isso é particular e sigiloso, e eu já tenho os meus particulares com vocês. Mas enfim, as pessoas que eu converso e compartilho experiências, informações, conhecimentos, etc.,
saiba que é uma porra mesmo, é uma merda, e é muito triste, todo mundo sofre. E por mais que você, sendo um cônjuge, familiar, enfim, a pessoa que está envolvida com o adicto, sofra também, e muito, muito, não é comparando quem sofre mais ou menos. Mano, o adicto tá deslacerado, mas tá arrebentado, tá fudido, mano. Ah, merda. E a ilha de abstinência é difícil de ser quebrada. Então tem que tentar de forma muito sensível, em cima de uma amorosidade e de uma tentativa de enxergar mesmo diversas origens para tentar encontrar meios e maneiras dessa pessoa conseguir virar essa chavinha naquele período onde a ilha de abstinência está fixada, enraizada. Precisa entender. E para fechar, né, que tá muito barulho na rua. Às vezes quando a vida tá com muito barulho, a gente tem que parar e esperar o barulho ir embora. Então hoje eu tô aqui com vocês, mas a vida tá barulhenta. Então eu vou encerrar logo, porque tem que saber seguir o fluxo, você tem que aprender a seguir a frequência da vida, tá? Então aproveitar que veio o silêncio e deixar a mensagem final. O início de recuperação e tratamento de álcool e drogas, ele tem que ser feito da seguinte maneira: aquilo que a pessoa se permite, tá? Se houver possibilidade de um acompanhamento médico-psiquiátrico com o apoio, entre aspas, de um medicamento, de um fármaco que possa auxiliar, que bom, seja bem-vindo. Se você tiver disponibilidade para fazer uma internação de uma, possível desintoxicação, 15 dias, 30 dias, 6 meses, não importa, também é bem-vindo. Se você é religioso, espiritualista, quer, incluir alguma técnica que vá contribuir, contribua, tá tudo bem, sabe? Se você quer ir na unha, cara, na unha sozinho é foda. Se envolve num grupo de 12 passos, se envolve numa comunidade de autoajuda, procure um profissional, confie em alguém, divida isso. Sozinho é muito difícil. Na unha ainda, mais difícil ainda. Mas fique atento, eu fiz aqui um outro vídeo falando sobre os tratamentos milagrosos, né? Infelizmente, todo início de recuperação e tratamento de álcool e drogas ou do vício, né, determinado, cara, ele vai ter algum tipo de incômodo, de sofrimento, de dor. Até porque a pessoa acabou se construindo, se constituindo em cima do vício. Ela vai viver também uma falta dela, né? Daquela outra persona do uso. Então são muitas realidades. E entender a ilha de abstinência é uma tarefa que exige muita atenção, muita honestidade, muita transparência. E o lapso da recaída, ele está muito associado à mesma sensação do início na recuperação e que pode estar, inclusive, atrelada e atribuída e associada à pseudo-relação de recompensa. O adicto vive um auto-engano onde ele acaba enxergando que merece algum tipo de recompensa por alguma coisa que ele fez ou por alguma coisa que ele deixou de fazer. E muitas vezes ele não consegue entender que a sua grande recompensa é ficar limpo. Ou usar menos se tiver uma redução. É que a redução e a remoção são assuntos bem diferentes, né? Não dá pra gente deixar os dois juntos. Então desconsidero o que eu disse, mas fica aí pra gente também ampliar os possíveis conhecimentos. Então, assim, o que está acontecendo que não é possível lidar com a fissura, com a vontade? Onde é que está esse ponto da ilha de abstinência?
Como foi o início da recuperação? Houve sofrimento de retirada, de remoção? Porque, cara, até hoje, sem brincadeira, eu não conheço ninguém que não sentiu falta. Então todos passamos por isso. Mas eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, ou que a pessoa seja fraca ou forte. Pelo contrário, eu acredito que quanto mais tivermos cumplicidade da dificuldade e pudermos acolher as pessoas que estão tentando de forma honesta, transparente, real, cara, vai ser melhor para todo mundo. Porque é uma doença progressiva e incurável. Se é progressiva e incurável, a ilha de abstinência é algo muito natural nesse processo. Então vamos tentar entender, sabe? Agora, para fecharmos essa conversa, fica a reflexão. Você está vivendo ilha de abstinência? Como foi o começo da sua recuperação? Você está no começo da recuperação? O que você está fazendo por você? Você realmente está passando a fissura? Como você está lidando com a fissura? Você já identificou qual período pós-fissura você está conseguindo viver, reconhecendo o que está melhor? Quanto tempo numa balança você está vivendo de um momento bom e de um momento ruim? Qual é o seu ciclo de ilha, de abstinência? E quais são as coisas que acabam fazendo com que você use? Você deixou uma fissura por um longo período, ela se acumulou e apareceu de alguma forma? Foi em busca de prazer ou busca de fuga da dor? Questione, converse com a pessoa que você confia, converse no grupo, peça ajuda. Faz parte do processo, mas o processo é para que não exista, inclusive, ilha de abstinência. É para que exista uma sobriedade e uma abstinência continuada. Porque este é o resultante para uma vida plena e saudável. Então vamos conversar. A ilha de abstinência, ela tá aí, é difícil. O começo da recuperação é difícil pra caralho. E talvez o caminho mais importante para tudo isso seja nunca desistir, tá? E tentar reconhecer sempre quando enxergarmos alguma possibilidade de um erro, entre aspas, tentar repará-lo para, então, um possível acerto também, entre aspas, num novo ciclo, talvez de uma ilha de abstinência e ou até a exclusão dessa ilha de abstinência. Porque se hoje você tem uma ilha de abstinência de 1 mês, cara, se você for para 2 meses, você aumentou um período. Então vamos tentar entender o que aconteceu nesse período de 2 meses e por que recaiu nos 2 meses. Vamos aumentar isso, vamos prolongando. Vocês estão vendo o nível de manutenção que eu faço na minha jornada de 10 anos. Estou indo para 11 anos agora. Vocês acompanham comigo como o álcool, a droga e o vício estão lá atrás, mas eles estão aqui no retrovisor, numa necessidade de observação. Porém, as coisas que eu vivo são de pensamentos e sentimentos para um comportamento. É a mesma coisa. A ilha de abstinência, ela já entra no modus operantes entre o pensamento e o sentimento para um comportamento. Então, vamos identificar, sabe? Faça esse questionamento para você mesmo. E saiba, você não está sozinho. Faz parte e há meio de melhorar. É isso que tem que saber. Beleza? Mas ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!